seguinte: o rádio, ele é mágico em todos os momentos, para todos os públicos, aonde quer que você vá, você tendo esse momento mágico, eu digo, de difundir a radiodifusão para todas as pessoas, isso sim é o que compensa na profissão. Não é dinheiro, não é status, não é a questão de conhecer as pessoas, mas sim fazer essa difusão maravilhosa que é o rádio. Pois bem, para quem não me conhece, eu sou Ricardo Ortiz, além de radialista e líder, né, na sindical. Eu hoje represento o Sindicato dos Radialistas do Estado de Mato Grosso do Sul, sou vice-presidente, sou secretário nacional de formação da nossa Federação dos Radialistas, que aí abrange o Brasil. E com isso também tenho dado muitas palestras pelo Brasil, curso de oratória, gesto e postura. Então tenho viajado muito por esse Brasil, a convite do SESC, que é o Centro de Estudos Sociais de São Paulo, onde também nós estamos lançando um livro na área de oratória agora em agosto, propriamente na parte de oratória. Eu sou graduado em Letras e formado em Direito pela Universidade de Anhanguera, sou advogado não militante, tenho pós-graduação em Psicopedagogia, Direito Constitucional, Direito Penal. Professor na área, e agora eu começo uma pesquisa na área de mestrado, onde realmente nós vamos difundir a parte mais voltado ao direito e também à comunicação. Já que a minha tese foi essa, dentro da segunda graduação, que era a linguagem jurídica perante o Tribunal do Júri. E aí nós veredamos por outras áreas, né? Eu sou gerente da Rádio Assembleia, onde a Daísa é nossa colega na Rádio Assembleia como funcionário público. Sou funcionário da Rádio Mega 94, tem um programa lá que chama-se Baú da Mega. Todos os domingos eu apresento esse programa, onde tem uma audiência espetacular, onde me permite também chegar nos lares das pessoas. E é o que eu vou passar hoje aqui para vocês, um pouco do que é rádio. Tenho 43 anos e nessa vivência, já começando a introdução dentro do assunto, nós tivemos a oportunidade de viver dois momentos do rádio. E essa passagem do rádio, que era feito de forma artesanal, para o momento do rádio digitalizado, onde se faz através do computador. Hoje o sonoplasta, o disc jockey, se transformou em uma pessoa só, que é justamente a parte do radialista, onde ele interage com a máquina, que é o computador. Mas antes, para vocês terem uma ideia, isso nos meados de 1987 até 95, nós tínhamos então a radiodifusão de que forma? Quando eu falo artesanal, é que a pessoa, imaginem vocês uma vinheta, aquilo que sai no ar, uma propaganda, Mega 94, essa voz, somente essa voz, ela é feita através de uma vinheta, um cartucho, tamanho do que? Vamos comparar aí, de um sabonete, né? Um sabonete mesmo, essa é a dimensão, para vocês terem uma ideia. Então nós tínhamos esse cartucho que injetava numa máquina e cada propaganda era feita com um desses cartuchinhos. Era um baleiro que nós chamávamos, onde colocava diversas, não sei se vocês já viram no mercado, onde colocam as bananas, fica uma questão redonda. Então é um baleiro, lógico, com a dimensão menor, né, que comportava em cima de uma mesa, e a gente rodava aquele baleiro com esses cartuchos, que cada cartucho daquele era um comercial. Então, cada comercial que saía no ar, a gente tinha que colocar ele numa determinada, eram 3 máquinas, uma em cima da outra, e aí você tinha lá, o cartucho enfiava, apertava o botão, saía a propaganda. No segundo, antes de acabar aquela propaganda, você já tinha que estar preparado para apertar outro cartucho, para sair outra propaganda. E assim sucessivamente, você ia tirando e pondo aqueles cartuchos rapidão, até entrar todos os cartuchos e todos os comerciais. E os discos, então, eram de vinil. Para quem não sabe o que é o disco de vinil,
é um disco de uma forma redonda, né? Então esse disco ele tinha diversos tamanhos também, mas a rotação dele era 33 a 45, e cada existiam dois, nós chamávamos de picape, que eram dois discos de um lado e de outro, onde colocávamos esse disco e com a mão, de uma forma muito milimétrica, eu ia tocar uma música lá do Roberto Carlos ou outra música, então eu colocava exatamente naquela faixa. Um disco trazia 10 faixas de cada lado, então eu tinha que pôr exatamente, que senão dava aquele ruído zzz, no ar. E eu tinha que pegar, colocar, deixar prontinho, o disco estava rodando, eu segurava esse disco com a mão e dizia: bom, agora vocês vão ouvir Roberto Carlos, esse cara sou eu. E aí liberava o disco e começava a rodar o Roberto Carlos. Enquanto estava rodando, eu já preparava uma vinheta no baleiro, né, e colocava essa vinheta para dar Mega 94. E aí jogava lá tchu tchu tchu, tchá tchá tchá, era outra música que entrava, aquela coisa toda, né? Bacana. E tudo de forma artesanal. E acabava acontecendo o seguinte: as notícias e informações eram feitas através de fitas rolo. Realmente um rolão de fita, e essas fitas eram magnéticas. Eu acho que vocês acompanharam esse tempo, com aquelas fitazinhas um pouco mais curtas, mas as fitas cassete, né? As fitas cassete, só que a dimensão, a largura dela era um pouco maior, porque ela é feita especialmente para rádio. Então existiam as antigas máquinas Revox e Akai, que eram as marcas mais usadas, e fazíamos então a informação da notícia através desses gravador de rolo que nós falávamos. Pois bem, ali também tinham a censura. O que é censura no rádio? É quando você coloca um gravador para gravar tudo o que você está fazendo. Exatamente isso que o Carlos, né, está fazendo aqui com a gente, o que eu estou gravando aqui, toda essa palestra. Nós, dentro do rádio até hoje, a Anatel, o Ministério das Comunicações, exige que cada rádio tenha uma gravação, que grave a sua programação. Obrigatoriamente tem que ser gravado. Tudo que vocês ouvem, ela tem que ficar por 30 até 60 dias gravado, porque caso aconteça algo dentro de anormalidade e alguém venha a se queixar que houve uma calúnia, uma difamação, uma injúria dentro do meio de comunicação, as pessoas correm naquela rádio, a justiça vai lá e pede a gravação daquele programa. Aconteceu há 20 dias atrás, tem que ter. Então é obrigatoriedade, as pessoas não sabem disso. Se houve algo assim, que você conheça, ou pessoas que você conheça, que tenha sido injuriadas, difamadas ou de uma certa forma prejudicadas com alguma locução que houve dentro de uma rádio, vocês sabem que ali tem como ela recorrer na justiça, ir lá na rádio e pedir a gravação. E dessa gravação se faz o que? Uma degravação. Degravação é justamente isso que vocês estão recebendo, e depois nós vamos ver esse material para mostrar para vocês como funciona o rádio. E vou mostrar exatamente a degravação, passar do áudio para a escrita. Então é justamente isso que se faz, chama-se degravação. Pois bem, década de 90, o rádio ele acaba ganhando uma roupagem nova. Então já começa a chegar na época os DVD, os famosos DVD. E antes disso tinham CDs. Com os CDs, então, dizia, é o Compact Disc CD, Compact Disc, ou seja, compactado. Aquele discão que era grande, então ele se torna pequeno na década de 90 e acaba se usando muito o que? O CD. Nós usávamos um pouco o disco de vinil, outras vezes nós usávamos o CD, e aí começou a acabar o disco de vinil. Toda aquela programação ela era escrita, né? Aqui nós temos o Mauro, que frequenta com vocês, é colega de vocês aqui, foi locutor da Rádio Educação Rural na época. Eu acompanhei, inclusive, o Mauro fazendo os programas dele, até convidei ele para voltar para os sindicatos radialistas, lá fazermos a carteirinha dele, porque é um profissional da área. Então o rádio ele tem essa mágica. Ele pode utilizar, não só o Mauro, mas em Bela Vista tem o Chiquinho, que também faz programa, tá? Ele é cego, mas faz programa de rádio normalmente.
Não, o rádio oferece esse momento e essa ferramenta para que vocês também possam ser incluídos dentro de uma sociedade de forma normal. Tá? Você tendo voz, você tendo talento e fazendo uma ferramenta para que as pessoas te ouçam e faça isso com propriedade, não tem dúvidas que você se torna um comunicador. Pois bem, a partir deste momento, então, 1995, começa a entrar os mini disc, que já era do CD, olha só, compact disc para o MD, mini disc, que era simplesmente menor ainda do que um CD. Era menor, cabia na palma da mão. E aí esses compact disc começaram a fazer parte também do rádio. Só que quem ouve rádio neste momento não vai lá saber o que era MD, CD ou disco de vinil, queria ouvir música. Mas o rádio ele acaba então inserindo na sua programação diversos recursos que a tecnologia começou a mostrar. A tecnologia mostra então que o rádio ele precisa de evolução, precisa de muito mais praticidade. Para vocês terem uma ideia, para montar um comercial, digamos, de uma loja, demorava de 3 a 5 horas para poder fazer aquela produção. Então ficava a manhã inteira aquele menino fazendo, pegando fita, cortando fita, emendando tal, para fazer toda aquela situação. Hoje, em questão de 5 minutos no máximo, está pronto essa produção. Então vocês vejam que a tecnologia ela chega no rádio para inovar e para facilitar a vida. E aí acaba então o rádio tendo uma nova situação e ele acaba ganhando também tempo, espaço, profissionais entrando na área e tudo mais. As mulheres acabam em 1997 também ganhando espaço. Antigamente usava-se muito o cara que falava grosso, né? Que tinha uma voz legal, tal. Hoje não. A década de 2000 acaba então entrando aquelas o carinha que fala mais fino, tal, fala mais arrastado, que tem uma visão, já não tem um comportamento naquele antigo PR7, que era a primeira rádio de Mato Grosso do Sul, ou Repórter Esso, aquele 1975. Então, pós-revolução de 64, então o rádio ele começa a evoluir muito. E já na década de 2000, acabam tendo outras pessoas que vêm a agregar valores. O rádio ele já é mais comédia, ele já tem diversidade na questão cultural. Antigamente era música, musicalidade, informação e simplesmente era isso. Então seguia um rito muito rude. Mas vamos nos reportar um pouquinho, década de 60 então. 60 existia, quando nasceu o rádio no Brasil, tinha exatamente como esse auditório aqui, exatamente isso. Imagina vocês, nós estávamos num programa de rádio, num auditório como esse. Era um programa de auditório, não tinha televisão na época. Então o programa de auditório recebia vários artistas tal, e era transmitido através do rádio. Então isso é bacana porque você acaba tendo toda essa evolução do rádio. Aí chega em 2000, o rádio também ganha espaço, começam a ter televisão, tecnologia, computador. Já 2000 então explode a questão do computador, as pessoas já não precisam mais comprar os LPs ou CDs e acabam tendo produções independentes, bandas começam a nascer. Mas para você ter uma ideia, década de 80 foi a década da música. Uma questão de curiosidade. Foi a década em que mais se produziu música pelo mundo. Tanto aqui quanto no Brasil, quanto no mundo. Então, década de 80 foi o marco. You Are The World, que foi tocado na década de 80, reuniu 45 dos artistas mais renomados nos Estados Unidos e Europa para cantar aquele USA for Africa, que foi uma música que marcou naquele momento, naquela década. Isso provando que realmente tinha talentos. Músicas eram feitas, Madonna, Michael Jackson, entre outros, então despontavam, Lionel Richie, entre outros artistas se despontavam. E aí acabava tendo o quê? Muito mais opção
No Brasil, então, todas as bandas, Legião Urbana, Paralamas, RPM, entre outras mais, se destacavam porque tinha criatividade. Década de 2000, acaba essa criatividade. Vocês têm então uma ideia de, durante um mês, se nós temos 5 lançamentos, está ótimo. Década de 2000, nós não tínhamos sequer um lançamento que pudesse despontar. A música acaba então tendo vários ritmos. Passou pela época do hip hop, da balada, hoje do funk e vários outros gêneros musicais que vêm sendo criados, mas não como passou da década de 80, isso de 81 a 90, tendo o rock como sendo uma das principais características, seja ele romântico, seja ele balada, mas acaba dando um plus a mais dentro da musicalidade. E agora de 2000 para cá, até agora na época atual, nós temos alguns déficits de música, principalmente no campo da música nacional, e aí nós vivemos hoje, exatamente hoje, a década da música sertaneja, o sertanejo universitário, onde vocês presenciam então de forma aqui no nosso tempo atual a música, o sertanejo universitário por um lado, o funk do outro, outros tentando criar gêneros musicais que possam então encantar multidões. Então tudo isso é válido para o nosso conhecimento. Passo para vocês aqui um pouco do que seria essa técnica de rádio. Nós passamos agora pelo campo da música, da musicalidade propriamente dito. Mas e a informação? O que seria essa informação dentro do rádio? A informação ela sempre esteve presente. Aliás, é obrigatório dentro do rádio ter o radiojornalismo. O que é o radiojornalismo? Radiojornalismo é justamente aquilo que você vai absorver de informação para o seu dia a dia. Vocês, talvez no dia a dia, não notem, mas vão notar a partir de hoje, que toda rádio ela tem um noticioso. Se ela não tem um programa próprio de informação, ela durante a programação dela, ela passa a informação. Porque é obrigatoriedade que a rádio tenha essa informação. Ela pode ter musicalidade, entretenimento, ela pode ter variedades, humor, que a gente chama aqueles quadros humorísticos, mas ela tem que ter notícia e informação. Isso é importante dentro do rádio. Aí completa-se o rádio na sua totalidade. Fazendo uma síntese do que é rádio, na Segunda Guerra Mundial, não tinha tecnologia o suficiente para dizer para os soldados: acabou a guerra, acabou a guerra. O que eles fizeram? Pegavam um rádio de pilha e começaram a jogar no campo de batalha esses rádios, e a notícia lá aparecia: atenção, senhores, atenção, guerrilheiros, acabou a guerra. Acabou a guerra, porque o camarada estava isolado. Quando ele recebia o mantimento, ele já recebia com os radinhos que funcionavam. Então, o rádio nunca ele perdeu a sua posição. Pode sim passar épocas, temos hoje informação precisa dentro do próprio nosso Facebook, informação precisa dos sites mais vistos, ou então informações via online que possam ser ouvidas, mas ele é insubstituível com relação ao rádio. O rádio jamais vai morrer. Pode dizer assim, vai passar o tempo, não vai precisar de rádio. É uma forma de entretenimento gratuito, ele é uma forma de interagir com as pessoas e é uma forma também com que elas possam sentir neste momento, tanto na musicalidade, na informação, no entretenimento e no humor, algo muito bacana para a sua vida. Então, uma experiência dessa, aqueles que veem, fechem os seus olhos agora, e quero que todos agora viajem comigo, mais ou menos assim. Nós vamos lá na sua casa, e eu estou agora entrando na sua casa, tá? E quantas portas tem a sua casa? Imagina comigo. Quantas portas tem a sua casa? Então, assim, de uma certa forma,
essa porta que você abre do seu banheiro, a porta da sala da tua casa onde você está entrando agora, eu estou indo lá, junto com você, te conduzindo onde está exatamente posicionado o teu sofá, onde está posicionado é a tua geladeira, o teu fogão, teu próprio banheiro, a tua cama, onde que ela está posicionada. Então aqueles que, né, enxergam, olhem para mim agora, e aqueles que estão, quantos conseguiram viajar comigo aqui? Levante a sua mão. Quantos conseguiram visualizar essa porta, sentir a porta? Hã? Viu? Então, olha só, é justamente essa é a mágica do rádio. Eu fazer com que uma voz sonora possa fazer, aqui estamos em 10, 15 pessoas, viajarem através de uma só voz. Então, neste momento, eu coloquei de forma prática para vocês o que é o rádio. É conduzir a mente de vocês até um lugar que eu quero. É fazer com que vocês viajem naquele lugar. E agora nós vamos ver uma experiência que eu trouxe para vocês, para a gente já fazer um fechamento, que é interessante. Eu trouxe um programete que é da Mega 94. Ele chama-se Cápsula do Tempo. Esse Cápsula do Tempo, ele é mais ou menos assim, só para você ter uma ideia. Aqui nós temos uma internet, aí ó, por isso que eu gosto do rádio, ele não trava. Enquanto essa internet ela vai carregando, vocês têm na mão de vocês um papel, e é essa cápsula que vocês vão ouvir. Agora eu vou mostrar para vocês. E segura aí. Agora olha só. Vou jogar agora de uma forma uma voz de rádio. E é nessa oficina que eles podem ver em braille, e tem aí um formato maior também. E agora vocês vão viajar. Isso aqui é uma escrita, é um papel. Eu vou tirar do papel o que? Emoção. Fazer com que vocês sintam exatamente naquele momento da música. Olha só. Hoje a Cápsula do Tempo viaja com você na época em que 3 irmãos se reuniram e fizeram uma banda que revolucionou uma geração. Vamos viajar neste domingo na Cápsula do Tempo no ritmo de Bee Gees. A banda era composta pelos irmãos, o irmão mais velho, Barry Gibb, os gêmeos Robin e Maurice Gibb. Venderam mais de 250 milhões de discos em todo o mundo. Então faz o seguinte, vamos viajar? Aí entra a vinheta tal. 1961 começa a carreira dos Bee Gees. Entre 61 e 62, os irmãos se apresentam em hotéis e clubes quando podiam e ganhavam visibilidade em 62, participando de uma audição com o Cole Joy, o grande artista australiano da época. Em 65, inicialmente, quase chegaram a falir, mas com sucesso, Wine and Woman chegou ao top 20, dando evidência aos Bee Gees. Aí entra a vinheta. Olha só, eu estou viajando no tempo e aí mostrando que, tirando do papel para a palavra, olha só. Em 71, a banda teve seu primeiro grande sucesso nos Estados Unidos. A balada How Can You Break Heart, primeiro lugar na maior parte das paradas do continente e a terceira mais ouvida no Brasil. Depois de lançarem um disco ao vivo, em 76, chamado Here at Last, Bee Gees Live, foram convidados a participar da trilha sonora do filme Os Embalos de Sábado à Noite, que na época bateu todos os recordes de vendagem e até hoje é um best-seller e já vendeu mais de 50 milhões de cópias. E aí vai. Aí no final aqui, ó, quando você joga então a vinheta, lá na última parte diz: essa foi a Cápsula do Tempo, como diz. No domingo que vem, a cápsula viaja com você em outros ritmos. E se você quiser opinar também na nossa programação, é só mandar uma mensagem de texto para 9143-9494 ou torpedo no nosso site oficial mega94.com.br dizendo sobre quem você gostaria que falássemos no Cápsula do Tempo. Então isso daqui é a magia do rádio. Nós vamos ouvir agora ela produzida, esse texto que eu li para vocês, agora de uma forma produzida. Nós vamos falar
do rei Elvis Presley. Quem gosta do Elvis aqui? Bom, né? Então vamos ouvir um pouco a história dele. Olha só, um resumo da história do Elvis. Vai lá. A máquina do tempo está acionada. Cápsula do tempo, baú da Mega. Vasculhando os arquivos musicais da Mega 94. Contagem regressiva. Totalmente produzido. Agora você vai ouvir minha voz na produção. Cápsula do tempo. A Cápsula do Tempo leva você hoje para uma viagem inesquecível que marcou o mundo do rock. Estamos falando simplesmente do rei do rock, Elvis Presley. Ele inovou os ritmos e conceitos da época e levou uma legião de fãs a conhecer o ritmo que o transformou num rei. Julho de 1954, Elvis entra em estúdio e grava Memphis Records Service, entre outras canções, iniciando assim a sua carreira profissional. Exatamente no dia 5 de julho, presta atenção nessa data, de 1954, considerado o marco zero do rock. 1970, Elvis retornou da guerra na Alemanha e surpreendeu o mundo ao aceitar o convite para participar do programa do Frank Sinatra, e aí realizando uma de suas melhores performances televisivas. 27 de agosto de 1965, escuta essa, Elvis e a banda... E a banda Bee Gees e tal, escolheu qual? A internet travou. The Beatles encontram-se... Enquanto ela carrega aí. Segura aí. Então, enquanto carrega, vocês percebem que isso daí já é um programa ético produzido. Então, eu interagindo com a máquina. Lembra que eu disse para vocês que o computador hoje, ele traz uma evolução? Isso que vocês ouviram, já na minha época, esse programa gastaria quase o dia todo para ser feito. Lá de década de 80, 90. Hoje não. Questão de 10 minutos está pronto esse programa. Dá pra... Vamos lá, continuando. Travou, né? Deixa eu ver aqui. A imagem alusiva ao encontro de Elvis e Beatles é uma foto em que o John Lennon aparece saindo da casa do rei Elvis Presley. O ano é 1969. Também seria marcado por sessões de gravações muito produzidas e a resposta foi imediata. Suspicion Minds, Don't Cry Daddy tornaram-se big hits em todo o mundo. Aí, olha só. 1970 é... É que tá travando com a internet. Tá travando, mas assim, só para vocês terem uma ideia, pode tirar, né? Só para vocês terem uma ideia, como é um programa produzido, para que possa o público, então, ver. Agora nós vamos ver no DVD, acho que você gravou aqui em CD, né? Em CD, essa é uma forma de história, de interatividade. E esse que a Dai vai mostrar agora é justamente uma produção nossa também para a TV Assembleia que foi feito. Isso aqui, som e imagem. Vocês vão ouvir o som de uma produção que não é jornalística, é uma produção mais, digamos, emoção. Foi Dia das Mães, é isso? Isso. Dia das Mães. Então assim, vamos lá? Que foi uma produção justamente na época em que tinha que se fazer uma homenagem às mães. Então nós fomos chamados, produzimos um texto, e o texto foi produzido por mim mesmo e mandado para o ar, para a televisão, para que pudesse então homenagear todas as mães. Deu certo? Ainda não, só um pouquinho, tá? Uhum. Aqui Aqui. tá saindo, mas lá ainda tá. sem restrições e sem medo. Olha lá, Do início. início. Certo? Só um pouquinho. Ele começa aqui, mas a gente vai. Expressar sentimento Começa daqui já. singular que encanta. Palavra singular que encanta. Expressar sentimento. Pode deixar. Mãe. Palavra singular que encanta.
expressar sentimentos sem restrições e sem medo. O símbolo da vida em sua perfeição. Um ser capaz de se expor e proteger outra vida em seu ventre. Paciência em esperar e sabedoria em ensinar o ritmo da vida. Mesmo sofrendo, guarda para si o sentimento e, através de um sorriso, alegra seus filhos. Mãe é fé, é perseverança, é oração. Mãe é o presente reservado por Deus para todos que acreditam no dom da vida. Emoção em forma de gente, fonte da existência humana, dádiva enviada por Deus. Mãe é o amor em sua plenitude. Homenagem da Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul. Então, esse texto nós fizemos para televisão, e aí é som e imagem. Também pode ser usado no rádio, se você colocar algo como fundo, então vai ficar uma coisa bem legal. Então, gente, para finalizar, quero dizer a vocês assim, é interessante que tenhamos em nossas mentes que o rádio, ele é mágico, como eu disse no começo da nossa exposição aqui. Ele sempre será mágico para aqueles que sabem curtir, para aqueles que sabem aproveitar, para aqueles que possam também usufruir desta comunicação chamada rádio na sua vida, interagir também no rádio. Eu sempre digo isso às pessoas, e sempre quando eu tenho oportunidade de falar com um público como esse, digo que notoriamente, quando você está chateado, quando você está aborrecido, quando você quer fugir de algo da tua vida que te aborrece, a primeira coisa que você faz, vai lá, liga o rádio, escuta um som, escuta uma música, tenta desvencilhar tudo aquilo que te desagrada para algo especial na tua vida. Então, acima de tudo, o rádio já está embutido na tua vida de uma forma benéfica. Então aproveite, seja feliz e obrigado. Obrigada.